Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, então, para mais uma aula de Geografia e o tema da nossa aula de hoje será Recursos Naturais e Exploração do Continente Africano. Ao longo do mês de março, nós estamos trabalhando aí as características dos aspectos físicos do continente africano. Nas últimas aulas, nós falamos aí sobre clima e vegetação no continente africano. Falamos também da hidrografia e do relevo do continente africano. E hoje vamos falar um pouquinho mais das riquezas naturais, principalmente ligadas aí aos minérios, né, aos recursos que são extraídos aí dessa natureza. E o continente africano, ele é mundialmente famoso pela sua enorme quantidade de riquezas minerais. Ao longo dos últimos séculos, infelizmente, essas riquezas foram saqueadas, foram roubadas por grande parte dos países da Europa e também aí dos Estados Unidos. Então, ao longo aí dos últimos anos, o que houve foi uma retirada dessa riqueza e essa riqueza foi parar em solo nas mãos de países europeus e dos Estados Unidos, como a gente pode perceber nessa charge que ilustra aí o nosso slide inicial. Bom, vamos falar então dessas riquezas, né, que existem no continente africano. Primeiro, a gente tem que relembrar que o continente africano ele é muito rico em diversidade natural. Ou seja, nós vamos encontrar no continente africano uma grande variedade de paisagens, uma grande variedade de vegetações, uma grande variedade de climas, uma grande variedade de solos. E isso significa que há uma enorme possibilidade de extração de recursos, tanto da extração de plantas medicinais, de árvores que poderão ser utilizadas como recurso científico, né, de análise, com propriedades de cura, ou que podem avançar em alguma pesquisa. Há uma grande riqueza de minérios, de ouro, prata, cobre. Então, há uma grande diversidade de recursos naturais no continente africano. E essa grande variedade de paisagens, ela ocorre justamente por causa da grande variação de elementos que vão influenciar na transformação da paisagem, como os climas. A gente viu nas aulas anteriores, então, né, que temos no continente africano um clima equatorial, próximo à linha do Equador. Nas regiões dentro dos trópicos, eu tenho um clima tropical. Eu tenho um clima mediterrâneo em alguns pontos próximos ao litoral. E eu tenho um clima desértico nas regiões onde corta o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, eu tenho essa grande variedade de climas e isso vai provocar também diversas transformações na vegetação. Onde eu tenho um clima equatorial, eu vou ter uma vegetação típica de floresta equatorial, de floresta tropical. Onde eu tenho um clima tropical, eu tenho um predomínio aí de savanas. Onde eu tenho um clima mediterrâneo, eu tenho um predomínio de vegetação mediterrânea. E onde eu tenho um clima desértico, eu tenho a formação de desertos. Tá? Então, isso vai criar essas diferentes paisagens no continente africano. Bom, além disso, né, a gente pode organizar esse continente africano a partir das regiões, para entender como que funciona essa distribuição, além da paisagem, a distribuição econômica, né, a desigualdade econômica. E aí, podemos dividir o continente africano em dois grandes blocos, em duas grandes regiões. Uma delas é a África saariana, que vai pegar aí do deserto do Saara acima. Essa área, né, do continente africano também pode ser conhecida como África Islâmica. Há um predomínio da religião do islamismo nessas áreas. E é também a área com o maior desenvolvimento econômico no continente africano. Há uma grande quantidade de atividade voltada para a extração de petróleo e gás natural nessa região,
e isso se reverte em economia, em dinheiro para essa área. Também há uma grande quantidade de população branca vivendo nessas áreas, principalmente dos povos islâmicos. E é uma área que tem um comércio muito dinâmico, principalmente com a Europa, pela proximidade com a Europa e a proximidade também com o Oriente Médio. Você pode observar que o caminho para a Europa é muito direto, você passa ali pelo Mar Mediterrâneo e você já está na Europa. Para o Oriente Médio também, você atravessa o Mar Vermelho e você já vai estar no Oriente Médio, que também é uma região com grande quantidade de produção de petróleo. Então, a África saariana, né, ou África Islâmica, é a região com maior desenvolvimento econômico. Não significa que toda a população tem acesso a esses recursos. Muitas vezes há uma desigualdade social ali dentro. E temos também a África subsaariana, que é toda essa porção abaixo do deserto do Saara. É uma área onde existem as maiores desigualdades sociais, as maiores desigualdades econômicas, onde há uma grande quantidade de população que passa por problemas de alimentação, né, de um nível econômico abaixo da linha da pobreza mundial, né, sobrevive diariamente com menos de $1 por dia. Então, é uma parte da população em uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, podemos dividir o continente africano dessa forma. Bom, quanto aos recursos naturais, né, o que o continente africano oferece? Podemos observar aqui que, mesmo sendo uma área muito pobre, que é a parte da África subsaariana, é também uma das áreas com maior potencial de recursos minerais, né? A gente pode observar aqui, através desse mapa, toda essa área em amarelo aí é uma área com potencial de extração de ouro. As áreas aí em branco com potencial de extração de diamante, em laranja de prata, em azul de ferro. Então, há uma grande riqueza mineral nessa África subsaariana. Já ali na África saariana ou África Islâmica, a gente vai ter aí principalmente, né, a produção de petróleo e gás natural, que são aí essas áreas com círculo azul. Círculo vermelho, nós temos produção mineral, aí principalmente de ferro, né? Mas nós também temos produção de petróleo ali na região central da África, né? Ali onde corta a linha do Equador, onde a gente tem aí a floresta tropical. Então temos também uma grande quantidade de produção de petróleo nessas áreas. Então a gente pode observar com essa imagem que riqueza natural existe e muito nesse continente, o que poderia solucionar muito o problema da pobreza para a maioria da população. O que ocorre é que essa riqueza natural ela não vai ficar na mão da população que vive nessas áreas. Na maior parte das vezes, essa riqueza mineral ela é extraída e vendida para países desenvolvidos. Isso na atualidade. No passado, era simplesmente extraída e levada sem custo nenhum para os países da Europa. Bom, essa extração mineral ela ganha um nível extremamente agressivo ao longo do século XIX, do século XX, com o processo de colonialismo que ocorreu no continente africano, ou melhor dizendo, o neocolonialismo que ocorreu no continente africano. Bom, vocês podem ver aí, né, o mapa da África, do continente africano, e várias bandeirinhas de países europeus. Isso ocorreu porque, durante um momento onde houve a Conferência de Berlim, o continente africano foi dividido entre vários países europeus para que eles pudessem
explorar livremente essas terras e extrair dali os recursos naturais. Bom, isso ocorreu, gente, ali no finalzinho do século XIX, né, em 1884, 1885. Então, nesse momento, a Europa passava por um avanço do seu sistema industrial. Então, a Revolução Industrial estava ganhando força, estava se produzindo cada vez mais na Europa, produtos industrializados, né? E havia uma grande necessidade de ter matéria-prima para abastecer essa indústria. E aí, o crescimento econômico da Inglaterra, da França, da Itália, do Reino Unido, né, da Alemanha, fez com que esses países buscassem algum lugar onde houvesse matéria-prima a um baixo custo para atender a sua necessidade industrial. E nesse momento, a maior parte das colônias da América, do continente americano, já haviam declarado independência. Já eram países independentes, livres da influência europeia, pelo menos da influência direta, né, como uma colônia. E aí, vários países que já estavam se aproveitando dos recursos da Europa, da África, começam a intensificar a exploração nessas áreas. Nós tínhamos aí Portugal, por exemplo, que já explorava a mão de obra africana há muito tempo, né? Desde o século XVI. Estados Unidos também. Nós tínhamos aí uma grande quantidade de desvio de pessoas, de captura de pessoas e escravização de pessoas ali na África, levando elas para o trabalho forçado aqui no continente americano. Então isso já ocorria desde o século XVI. Só que no século XIX, a exploração ela começa a se intensificar e ganhando novos formatos, principalmente buscando os recursos minerais, como ouro, cobre, ferro, mas também os recursos naturais, vegetais, como árvores, né, madeira e tudo mais. Então, ao longo aí do século XIX, nós temos essa intensificação e, durante o século XX, ganha proporções cada vez mais agressivas e violentas. Qual que era o ideal desse processo de colonização da África, ou de neocolonização da África? Havia uma mentalidade na Europa de que o continente europeu fosse um continente mais avançado, fosse um continente mais civilizado. Então, como desculpa para invadir o território africano, para invadir os países africanos, para dominar e retirar recurso natural, foi utilizado teorias como de superioridade racial, como se fosse um darwinismo social, né? A raça europeia era superior à raça africana, e isso dava a eles o direito de invadir e colonizar e dominar e domesticar os povos africanos. Então, considerando os povos africanos como povos atrasados, povos que não tinham uma cultura ou que não tinham um desenvolvimento social de civilização, os europeus se acharam no direito de invadir e dominar essas terras. E aí começam vários processos de imposição cultural, né, obrigando a vestir as roupas europeias, obrigando a seguir as leis europeias, obrigando a seguir as crenças europeias, principalmente o cristianismo. Então, há todo esse processo de ocupação cultural, de missão civilizatória, mas por trás, o real interesse era dominar e retirar os recursos naturais para atender o crescimento capitalista das empresas que existiam na Europa, das indústrias europeias. Bom, uma série de fatores foi colaborando para avançar essa decisão de dominar o continente africano, de partilhar ele entre as grandes potências europeias.
Entre esses fatores, nós tivemos aí o primeiro, que foi o interesse do rei belga, né, o rei Leopoldo II, que tinha como intenção estudar de forma exploratória o continente africano, né? Então, já ali em 1936, ele já deseja entrar no continente africano para estudar as características desses povos, as características naturais ali, estabelecer uma cultura de paz, né? E essa cultura de paz teria ele como grande rei, o grande dominador daquela área, né? Então a proposta dele era invadir para estudar, mas também para retirar aqueles recursos que poderiam ser valiosos. Além do rei belga interessado no território africano, os portugueses também tinham seu interesse e desejavam criar ali uma região chamada de Mapa Cor-de-Rosa. Essa região seria uma unidade entre as regiões de Angola e Moçambique, né, para fazer uma província angolo-moçambicana. Então, iria unir essas duas regiões e formar uma província só, né, uma colônia de Portugal. Isso ocorreria aí por volta de 1883. O terceiro motivo, né, era a expansão francesa. A França também tinha esse interesse de expandir território, de conseguir áreas onde pudesse retirar recursos naturais e, assim, avançar com o seu desenvolvimento econômico. E aí a França também começa a crescer o olho sobre o continente africano. E, além disso, nós temos também o interesse da Grã-Bretanha, né? Principalmente aí motivado pela coroa inglesa, que tinha o objetivo ali de dominar as regiões de Cairo, no Egito, até a região de Cabo, na África do Sul, ou seja, de norte a sul do continente africano, dominando principalmente através dos rios de navegação, as bacias do rio Níger e as bacias do rio Congo. Então, o interesse da Grã-Bretanha era, além de explorar as áreas, explorar os rios que serviriam como rotas comerciais para circular essa extração de minérios, essa extração de matérias. E a consequência, né, o resultado disso foi que em 1885 juntam-se França, Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Bélgica, Itália, Espanha, Áustria, Hungria, Países Baixos, Dinamarca, Suécia, Noruega, e Turquia e Estados Unidos. Junta todos esses, cada um com um interesse, querendo uma parte da África, uma parte do continente africano, para explorar, para dominar e retirar recursos naturais. Então, a partilha da África foi isso. Vários países da Europa, juntamente com os Estados Unidos, dominando diferentes áreas ali para retirar recursos naturais. E aí a gente vai ter essa reorganização do território africano. O que a gente tem aqui, né? Nós temos aí várias áreas que vão pertencer ao domínio da França. Nós teremos aí várias áreas que vão pertencer ao Reino Unido, pertencer à Alemanha, a Portugal, à Espanha e a vários outros países. Então, gente, todo o continente africano, né, com exceção aí da Etiópia e da Libéria, né, foi ocupado por europeus e esses territórios foram extremamente explorados. Os recursos naturais, principalmente os minérios ali, foram retirados e enviados em grande quantidade para a Europa. Então podemos observar aí, né, vamos pegar de exemplos a área do Reino Unido, né, pegando ali do Egito, Sudão, Uganda, África Central, pega ali também a União da África do Sul, né, então vai pegar uma grande extensão de terra do continente africano, pega a Nigéria, a França vai pegar ali a Argélia, a África Ocidental. Então, esses países europeus vão dominar praticamente todo o território africano e extrair recursos. O que isso vai modificar
na estrutura do continente africano. Primeiro, reorganização de fronteiras. Toda essa divisão vai ocorrer segundo o interesse desses países europeus. Então, eles que vão definir os limites das fronteiras. Não vão levar em consideração os povos que ali viviam. Não vão considerar os países que existiam ali antes. Todas essas áreas agora seriam reorganizadas segundo o interesse dos continentes, dos países europeus. Então, a fronteira ali, ela iria juntar povos de tribos rivais, povos de nações que se odiavam e eles vão ter que sobreviver juntos ali em um território sob o domínio de um país europeu. Há também uma reorganização da produção. Em muitas dessas áreas, a produção era do tipo de campesinato, de pastoreio. Então, era pequena produção, uma agricultura voltada para a alimentação de subsistência. E essa produção agora ela é praticamente destruída e passa a se implantar uma cultura de plantations, né, que é a produção de um único tipo de cultivo em larga escala, em grande propriedade, normalmente destinado à exportação. Então você muda todo o formato de produzir alimentos ali. A maior parte desses produtos serão enviados também para a Europa. E nós temos uma reorganização demográfica. Em locais onde necessitava de mão de obra, tanto para a extração mineral quanto para produzir nessas novas fazendas, havia a necessidade de mão de obra. Então, capturavam população que vivia ali em outros lugares e levava para trabalhar de forma escrava nessas outras fazendas, nessas outras áreas de mineração. Então, há uma mudança de quantitativo populacional conforme as áreas. Então, você tem uma mudança drástica em todo o continente africano, mudando fronteira, mudando forma de produzir e mudando a quantidade de população vivendo em cada área. Isso vai trazer consequências devastadoras para o continente africano, principalmente no sentido de que a maior parte da riqueza produzida ali não vai ficar na África. Então, nós temos um enriquecimento dos países europeus durante esse período e um empobrecimento dos países africanos durante esse momento. Então, gente, quando a gente olha hoje, na atualidade, para a África e enxerga como um continente com sérios problemas econômicos, isso não acontece do dia para a noite. Isso foi ocorrendo ao longo da história devido ao formato de ocupação, de colonização que os povos europeus implantou sobre o continente africano. Bom, quais são essas consequências, né, que a gente vai ter de consequência dessa exploração? Primeiro, nós teremos o redesenho das fronteiras, né, e aí nós vamos ter vários povos tendo que conviver dentro de uma fronteira que não pertence ao seu grupo, né, à sua nação, ao seu povo. É uma fronteira artificial, uma fronteira que foi criada para atender interesses europeus. A maior parte desses países vão declarar independência muito tarde, muito depois, né? Então, temos aí uma grande quantidade de países que vai declarar independência aí após a década de 60, né? Então, 1960, 70, 80, nós teremos aí a declaração de independência. Significa o quê? Que esses países tiveram aí pouco mais de 60 anos para tentar se reerguer, para tentar construir uma autonomia, para tentar construir um desenvolvimento econômico. Então, tem 60 anos para ser uma nação livre, independente, que tem aí que ser competitiva no mercado internacional. Então, ela teve muito pouco tempo, pensando aí que países europeus têm aí centenas de anos de processos de arrecadação, de acumulação capitalista, né? Então, por isso a Europa hoje é tão rica. Ela acumulou muita riqueza ao longo de muitos anos. E hoje a África tem pouco tempo para tentar se reconstruir
depois de séculos sendo saqueada. Então temos a independência tardia e isso vai fazer com que esses países tenham uma dependência econômica muito grande. Além dessa dependência econômica, né, nós podemos observar aí, né, nesse mapa de anamorfose geográfica, onde a gente tem uma distorção do tamanho dos países para ter essa noção, né, de como o desenvolvimento ele é desigual nesses países. Aqui nós temos uma distorção de PIB. Então, os países com maior PIB estão grandes e os países com menor PIB estão pequenos. E aí a gente pode observar que o continente africano inteiro ele é encolhido, porque o PIB, né, o produto interno bruto, a soma de toda a riqueza desse país desses países é muito pequena. Então, a maior parte dos países do continente africano estão encolhidos nesse mapa para demonstrar o quanto o PIB deles é pequeno diante da comparação com outros países do mundo. Nós temos aí, né, em maior proporção, Estados Unidos e China, que são os países hoje com maior PIB no mundo. Bom, esse PIB reduzido ocorre principalmente porque, ao longo do processo de independência, vários países africanos tiveram que pegar dinheiro emprestado de bancos internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial, para tentar investir em reestruturação. Então, tinha que investir em saúde, em educação, né, em escola, construir estrada, construir cidades. Então, precisava de pegar dinheiro emprestado, não tinha dinheiro para iniciar um processo de desenvolvimento. Então, isso faz com que aumentasse a dívida externa desses países. Nós temos também a manutenção do formato de produção, principalmente da produção primária. Então, continua aquele formato de produção agrícola voltada aí para as monoculturas para exportação. E as monoculturas, né, o que a gente chama hoje de commodities, tem um baixo preço no mercado internacional. Então, se você só produz commodity e vende e compra produto industrializado depois, você está sempre com a balança comercial fechando no vermelho, fechando com déficit. Então, essa manutenção do modelo produtivo também atrapalha o desenvolvimento desses países. E há também um atraso na industrialização. Esses países não investiram em parques industriais nacionais, em uma indústria nacional. Ainda mais após os anos 90, quando a tendência mundial é o neoliberalismo, que é simplesmente a abertura dos espaços para que empresas do mercado internacional avancem sobre países subdesenvolvidos. Ocorreu na África, ocorreu em vários países na América Latina também. Então, esses fatores juntos contribuem para um atraso econômico no continente africano. Além desses problemas econômicos, né, o continente africano ainda sofre com vários conflitos internos. Nós teremos aí, ao longo da história, no continente africano, várias guerras civis. Por quê? Quando os países europeus saem, durante os processos de independência, os povos que ficam ali dentro daquelas fronteiras são povos rivais. São povos que lutam para ter uma autonomia, para ter seu próprio líder político, para ter suas próprias leis. Então, ali dentro de um país, povos começam a brigar de forma armada, com milícias armadas, para ter a autonomia sobre aquele território, para ter o domínio político sobre aquele território. Então, na maior parte das vezes, não é uma guerra de um país com outro, é uma guerra dentro do próprio país, com povos diferentes vivendo ali dentro. Tivemos também o apartheid, que ocorreu na África do Sul na década de 90, décadas de 80 e 90. E aí, esse apartheid foi um regime de segregação racial que dividia negros e brancos dentro de um sistema de privilégios, onde os brancos tinham privilégio e a maior parte da população negra vivia nas periferias, vivia sem nenhum direito, né? Era deixada à margem da sociedade. Então, foi um regime
de segregação racial também muito violento que ocorreu na África do Sul. Então, esses eventos, né, esses conflitos, também fazem com que o desenvolvimento econômico atrase, com que a população tenha que conviver com o medo dessa violência, com o medo do racismo, com o medo de vários problemas que podem causar a morte precoce de parte da população. Bom, além disso, né, temos também uma grande desigualdade social. Mesmo que alguns países tenham uma grande quantidade de riquezas, no sentido de riqueza mineral, de riqueza de petróleo, essa riqueza ela fica concentrada na mão de pouquíssima gente. E aí, a desigualdade social ela se amplifica e o resultado disso para a gente no continente africano vai ser os baixíssimos índices de desenvolvimento humano, os baixíssimos números de IDH. A gente pode observar aqui nesse mapa que vários países do continente africano possuem um IDH abaixo de 0,5, né, que é um índice baixo, é um índice que mostra que essa população não tem muito acesso à saúde, não tem muito acesso à educação, não tem muito acesso à renda, né? Então, essa população vive com grandes problemas, muitas vezes problemas relacionados à fome, à falta de alimento, à falta de trabalho, à falta de dinheiro, né? Então, tudo isso vai mostrar um pouco dessa desigualdade econômica no continente africano. Bom, gente, é isso. Falamos um pouquinho, então, dessas consequências dessa exploração, a dificuldade, né, para esse povo que sofreu durante tanto tempo com um saque de suas riquezas naturais, com um roubo, né, dessas riquezas naturais, e hoje tem que conviver com todas as dificuldades que se apresentam devido ao atraso para ter a sua independência, para ter a sua autonomia, para ter a sua liberdade, né? E, infelizmente, essa população hoje ainda precisa de muita ajuda humanitária, em muitos casos, precisa que haja, talvez, uma política internacional de apoio, de uma política humanista para socorrer essas pessoas que vivem em estado de maior vulnerabilidade, em estado de maior dificuldade. Bom, é isso, né, a nossa aula de hoje. Obrigado por terem assistido até aqui e qualquer dúvida, envie para a gente lá na caixa de comentários no Classroom. Então, comenta lá, escreve lá e aí eu vou tirar todas as dúvidas de vocês ao final dessa aula, tá? Um abraço, fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!